Manhã. A paz do Senhor para todos aqueles irmãos que se encontram em casa nessa manhã. Mais uma manhã nós vamos dar início a esse trabalho da escola dominical. E desde já eu convido a todos que estão em casa a fazermos uma oração. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos reunidos aqui nessa manhã na tua casa para levar essa mensagem ao teu povo que no momento, Senhor, não pode sair de casa, não estão podendo sair de casa. Mas a tua palavra, Senhor, chegará claramente ao lar, à residência de cada um que nessa manhã se dispõe a ouvir a tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós sabemos que estamos passando por um momento difícil, de muita dificuldade, por isso é o motivo de não nos encontrarmos aqui com os irmãos nessa manhã, para vir ouvir e aprender essa tua palavra, Senhor. Mas, como está escrito na tua palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, porque a tua igreja não se calará, levará a tua palavra. É tempo de ouvirmos a tua palavra, guardarmos a tua palavra, praticarmos, buscar o Senhor. E nessa manhã, nós estamos aqui para fazer isso, para que chegue em cada um dos lares de vocês, em cada um dos lares, nas famílias, a tua palavra, a tua mensagem. Amém. Glória a Deus. O presbítero Paulo vai estar agora, nesse momento, louvando o Senhor com os hinos da harpa cristã. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a parte do Senhor. Você que está em casa, vamos louvar a Deus com dois louvores, de número 124 e de número 126. 124. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai ao seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Régio dominador, adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuva, raios, trovoadas, revelai-o, voste Criador. Vós dizes, ó serras elevadas,
quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, gramas verdejante, esta sinfonia aumentai. Todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, gramas verdejante, esta sinfonia aumentai. Sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verais louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Cento e 26. Nesta manhã de domingo, Deus nos dará a oportunidade de estarmos adorando o seu nome, louvando e exaltando o seu nome nesta manhã. Bem-aventurados que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas naquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação,
e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus, amém. Mais uma vez a paz do Senhor para os irmãos. Glória a Deus, vocês que se encontram em casa, vamos pegar as vossas Bíblias, a palavra de Deus, para fazer a leitura da palavra de Deus. Lição de número 5, libertado do pecado para uma nova vida em Cristo. 3 de maio de 2020. Nessa data de hoje, a lição é a lição de número 5. E o texto áureo se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, e os versículos 4 e 5. 4 e 5. Glória a Deus. Vamos fazer aqui a leitura. Texto áureo. Capítulo 2. Pronto, vamos ler. Capítulo 2 do livro de Efésios. Diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática. Glória a Deus. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoado e salvo da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe também se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Versículo 1 ao 10. Vamos fazer a leitura agora bíblica em classe, que diz o seguinte. Glória a Deus, amém. Pronto. Lê aqui na Bíblia melhor. Glória a Deus. Bom. A salvação é pela graça. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que, noutro tempo, andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos segundo o desejo de nossa carne, fazendo a vontade da carne, glória a Deus, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus, amém? Então, essa foi a leitura bíblica em classe, lida no livro de Efésios, capítulo 2. Agora, o pastor vai estar trazendo a mensagem, trazendo a palavra, que tem como tema, como objetivo, nessa lição, objetivo geral, revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. O pastor Montalvão está com a palavra. Glória a Deus, amém. Saúde os amados irmãos, nos seus lares, com a paz de nosso Senhor Jesus. Estamos atravessando esses momentos difíceis, não é somente no Brasil, mas é no mundo. Mas Deus nos está dando este meio para que a gente possa chegar aos lares dos irmãos. E uma coisa a gente pede, que os irmãos venhamos nos unirmos, amados irmãos, em oração, em buscar a presença de Deus, porque o que está acontecendo é somente o começo. Coisas piores, nós não estamos falando para desanimar, nós não estamos falando para entristecer, mas é o que registra a palavra do Senhor. Coisas piores virão, portanto, o único meio que nós temos, nós que temos nossos nomes escritos no livro da vida, é aproximarmos mais de Deus, é buscar mais o Senhor, e assim nós iremos ter a certeza que quando Ele se manifestar para buscar a sua igreja, nós estaremos com Ele eternamente. Sabemos também que muitos estão perdendo seus entes queridos, e infelizmente esta praga que está assolando, realmente ela não tem deixado a sociedade em paz, mas eu, você, a igreja do Senhor, estamos firmados na rocha, estamos firmados em Cristo, e sabemos que o pior que passamos aqui, nós iremos gozar na eternidade o que é de melhor. Fique firme em Cristo, continue buscando a presença do nosso Deus. A nossa lição de hoje, conforme o diácono Cláudio, que é o superintendente, já expressou, é a lição número 5. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado. Se nós observarmos o versículo inicial, ou o texto áureo, a gente vê uma coisa muito interessante. Costumo às vezes citar esse versículo. Veja bem, Efésios capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência.
Esses dois versículos, eles realmente falam tudo o nosso passado, mas hoje nós iremos ver que nós hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus. E Ele nos ressuscitou, ainda que estivéssemos mortos espirituais, separados de Deus, mas Ele viera trazer-nos essa grande esperança, nessa convicção de que aqueles que estão nele estão realmente vivos para a glória do Senhor. O objetivo geral fala: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Observe bem, é através da graça. No mesmo texto que foi lido, fala que nós não fomos salvos por meio de nada, mas foi através da graça salvadora de Cristo Jesus, e ela vem nos garantir a nossa vida eterna, a nossa vida na glória, a nossa vida com Cristo, o descanso eterno, graças a Deus. Vamos então passar para o texto agora. A gente observa, amados irmãos, a palavra de Deus revela que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. Por ela fomos perdoados. Veja bem, a graça divina. Pela graça nós fomos perdoados, nós fomos salvos da condenação eterna. Assim, em Cristo Jesus, recebemos o direito à vida eterna. Graças a Deus. Você que tem Cristo na tua vida, você foi agraciado com esta bênção de Deus, a vida eterna. Não é vida lá no inferno, não é vida de sofrimento, mas é vida de gozo com Cristo, com o nosso Senhor, que deu a sua própria vida, que derramou o seu próprio sangue, não poupou a si mesmo, nem recusou a ordem do Pai, mas Ele entregou a si mesmo em favor de você, amados irmãos. Fique firme no Senhor. Momentos difíceis passam, poderão vir outros mais difíceis, mas se você está em Cristo, é como diz o salmista, né? Ele tirou-me de um charco de lodo e pôs-me sobre uma rocha, né? Quer dizer, rocha quer dizer firmeza, estabilidade, né? Então Ele nos tirou lá de um charco de lodo. Charco de lodo aí não quer dizer lama, mas quer dizer o pecado, né? Nos tirou de lá e nos colocou sobre uma rocha. E se você olhar no capítulo 16 do livro de Marcos, nós observamos quando Jesus, ele pergunta aos seus discípulos sobre: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro: respondesse bem, Simão Berjona, porque não foi a carne, não foi o sangue que tu revelou, mas foi o Pai que está no céu. E descendo mais um pouco, ele fala assim, ele fala sobre, ele é a pedra, né? Ele é a pedra angular. Pedro também fala sobre esta pedra angular, ou pedra de esquina, quer dizer, pedra se refere a segurança, estabilidade, e também no caso aí, oposição para aqueles que estão contra o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo amplia o conceito de libertação do pecado, ou seja, ele amplia descrevendo como um favor de Deus, como um favor de Deus. Nós recebemos o perdão dos pecados, não foi porque eu mereço, porque eu faço coisas boas, porque eu sou bom. Eu recebo o perdão dos meus pecados, é pela graça do Senhor, é pela graça de Jesus. Ele achou, né, que dando a sua própria vida, então Ele doou a sua própria vida, e ali nos concedeu pela sua graça, pelo seu grande amor, nos concedeu o perdão dos nossos pecados. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, não é porque eu fiz alguma coisa que viesse realmente ter esse direito, né? De forma nenhuma, mas é
a graça do Senhor através do seu sacrifício. Jesus desfruta de uma vida, ou seja, aos salvos, a fim de que a nova vida em Cristo Jesus, desfrute de uma nova vida com o Salvador. Uma nova vida com o Salvador. Os irmãos sabem que outrora, né, nós seguíamos, conforme diz os primeiros versículos, versículo 3 principalmente dessa lição, nós seguimos o curso desse mundo, né, fazendo a obra, ou fazendo a vontade do diabo. Hoje não, você é liberto, você é salvo, você é redimido pelo sangue de Cristo, você está fazendo a vontade do nosso Deus, graças a Deus. Você não é escravo do pecado, você é liberto do pecado por Cristo Jesus, o Senhor. Nesta lição, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo, né? A graça salvadora, ponto central, é a graça salvadora. Cristo nos garante a vida eterna, nos garante a vida eterna. O diabo garante a vida eterna, mas no inferno, no fogo eterno. Mas Cristo garante a vida eterna, na glória, lá na glória celestial, é com Ele, lá na glória. Não é lugar de sofrimento. Sofrimento passa o que nós passamos aqui, sofrimento passa o que nós enfrentamos aqui. Mas se permanecermos firmes com o Senhor, estaremos usufruindo realmente das bênçãos celestiais lá com Cristo Jesus. E fora dele, infelizmente, é a realidade, só tem dois caminhos, estarão no fogo eterno. A vida aqui não é fácil, a vida aqui não é cheia de flores. O crente passa por muitas adversidades, o crente passa por muitos problemas, o crente passa por muitas dificuldades. Mas, amados irmãos, o que o crente nunca deve perder é a sua esperança de estar sempre com o Senhor Jesus Cristo e de estar ao lado do Senhor. Paulo lembra que antes da regeneração, nós estávamos mortos em ofensas, em pecado, e nós éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos, por natureza, filhos da ira. Mas que ira? É lógico, a ira, porque o pecado, Deus não comunga com o pecado. É evidente que todos aqueles que estão fora da presença de Deus irão, infelizmente, cair na ira de Deus. Lembra lá da situação de Noé? Lembra lá da situação de Sodoma e Gomorra? Lembra dos rebeldes que se rebelaram contra Moisés? E assim vai. Lembra da situação de Absalão que rebelou contra o pai? Então, o destino, filho da ira, o destino está eternamente fora da presença de Deus. E a nossa condição anterior? E vos vivificou. A nossa condição anterior é que nós éramos mortos, ofensas, praticava tudo aquilo que ofendia a santidade de Deus. Tudo que era abominável aos olhos do Senhor era o que nós fazíamos. Mas hoje, não. A palavra ofensa do grego, paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Passos em falso de uma forma deliberada. Deliberada, a pessoa, é o caminho que a pessoa escolhe. A pessoa faz aquilo achando que está certo, mas que na verdade não está certo. O termo para pecado é armatia, né? A palavra armatia, e aí vem dentro da teologia, tem um estudo especificamente que chama armatiologia, que é o estudo do pecado, né? Armatiologia. Então a armatia é o termo para designar pecado, o qual descreve como
aquele que erra o alvo. Aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado da real condição das pessoas sem Deus. Diagnosticado. Quer dizer, para você, amado irmão, que está ouvindo, e você que está em casa, veja bem, o médico, quando você vai ao médico, para ele saber qual é o problema que você relata para ele, qual é a sua enfermidade, ele pede uma bateria de exames, e depois dessa bateria de exame, ele traz o diagnóstico para você. Olha, a sua enfermidade é isso e isso, e pode ser resolvida com esses remédios assim, assim, e ele passa a receita para você, né? Mas os olhos de Deus não precisam desses exames, desses diagnósticos. Ele olhando para o homem, ele sabe quem é e quem não é, quem serve a ele e quem não serve a ele, quem faz a vontade dele e quem não faz a vontade dele. Os olhos dele tem esse diagnóstico profundo, porque ele olha o que está dentro de mim. Não é essa capa velha aqui, não é esse corpo velho aqui, mas ele olha o que está dentro de mim. O que é que está dentro de mim? O espírito, está a alma. E o que é que está dentro de mim? O que é que está dentro desse corpo aqui? Está a alma. O que é que está dentro desse corpo aqui? Está o espírito. E Deus vê se ele está ou não está, se eles estão ou não estão em comunhão com Deus. O homem, em sua natureza decaída, bom, já falamos, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Pessoas sem Deus. Por isso que a gente sempre incentiva aos irmãos que às vezes saem da presença de Deus, que se desviam, afasta da casa de Deus. Volte, 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 porque é a volta para Cristo que você se torna ter comunhão com Ele. O conceito é de morte moral e morte espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Isaías 59, versículo 2, Tiago 1,15. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer a voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive fisicamente. Ou seja, um corpo, tal qual um corpo inerte, inevitavelmente separar o homem de Deus, é tal qual um corpo inerte, estendido ali. A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir, impede o homem de obedecer à voz de Deus. Os irmãos lembram a situação de Adão, lá no jardim do Éden? Quando chegou o momento, ele sabia o horário que Deus ia falar com ele, ele correu e escondeu. Ele não queria ouvir a voz de Deus, porque ele tinha entrado na desobediência. Ele não queria ouvir a voz de Deus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, se lá não me engano, no versículo 7, ele fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja a luz do Evangelho. E tem muitas vezes que estão dentro da igreja, deixa que a voz de fora, não a voz do Espírito Santo, fale mais alto e a sua mente se torna cauterizada. Deixa de obedecer, deixa de seguir a palavra do Senhor. Quem assim vive, está morto enquanto vive. Estou andando na rua, estou andando, fazendo todas as coisas, trabalhando, mas para Deus, se eu não tenho vida com Ele, eu estou morto para Ele. É uma coisa que você tem que se conscientizar. Tem mais uma coisa que eu vou alertar para você. Nunca deixe para a última hora o que você tem que fazer agora. É o que diz a palavra de Deus. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. É isso que a palavra de Deus diz. É hoje. Se você está ouvindo, aonde você estiver,
Não é tempo de brincar mais. Não é tempo de estar mais esperando outras oportunidades. É tempo de voltar para Cristo, é tempo de você ter vida nova com Ele novamente. Nossas ofensas e pecado. A má conduta. O que quer dizer então essa má conduta? O que é que ensina a Bíblia? A Bíblia fala que a nossa postura, a nossa conduta. E aí, lá em Miqueias, quando Deus manda Miqueias contemplar o povo dele e ver a situação do povo dele que estava totalmente fora do que a palavra ensinava da lei dos profetas, e ele fala: está vendo? A diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Veja aí. O que é isso? Olha, preste bem atenção. Esse povo está me servindo? A igreja do Senhor, infelizmente, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar o que está acontecendo. Não estou falando especificamente daqui, mas aqui também, mas estou falando da igreja do Senhor sobre a face da terra. Tem muitos crentes que estão brincando, tem muitos crentes que estão levando a vida de qualquer jeito, tem muitos crentes que não sabem que estão perdendo tempo aqui e estão caminhando para a boca do inferno. A gente tem que falar a verdade. A gente não pode de forma nenhuma estar achando que massageando ninguém. Não. A palavra, Jesus nunca massageou ninguém. Ele falava a verdade. E ele deixa que a gente tem que falar a verdade. Massagear as pessoas não é a forma de Deus salvar a vida. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, né? O ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração, antes do regenere. Antes dessa regeneração, a sua vida tem que estar enquadrada dentro da palavra do Senhor, e não que as suas atitudes, que seu comportamento, que a sua forma de se conduzir nesse mundo que está no maligno. Não. A forma de você conduzir nesse mundo é uma vida de santidade, vida de comunhão, vida ao lado do Senhor. Abandone tudo, deixe tudo e sirva o Senhor com sinceridade, com amor, porque Ele vos ama sem reserva. Andaste segundo o curso desse mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época. O sistema, as pessoas viviam como era o sistema mundano da época. Tais como a imoralidade, o furto, a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo, né? De viver de seu tempo aqui conforme o mundo. E nós podemos dizer, o mundo daquele tempo é diferente do mundo de hoje? Não é diferente. Talvez hoje a multiplicação do pecado, conforme diz o Senhor Jesus lá em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, a iniquidade está sempre multiplicando. O pecado é o mesmo, mas multiplicando. Então, veja tais coisas. Mas lembrando para você sobre a questão dos frutos da carne, vai lá para Gálatas, capítulo 5,
do versículo 19 até o versículo 21. Lá fala sobre os frutos da carne. Frutos da carne. Quais são eles? Entre eles está aqui: imoralidade, a mentira, furto. Você vive nessa vida? Se viver, conserte-te. Porque diz a palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então está fora. Nós não podemos relativizar o pecado. Coisa relativa. Muitos falam assim: isso aqui não é nada. Isso não tem importância. Isso Deus não vai levar em conta. Eu nunca vi Deus mudar a palavra dele. Eu nunca vi Deus mudar a palavra dele. A palavra dele é sim. A palavra dele ou é não. Só tem essas duas opções. Ele não é igual ao homem que cocheia em vários pensamentos. Não, ele não é igual ao homem. Ele é Deus. Ele é o Senhor. E Ele é quem determina, e Ele é quem está sobre tudo. Então a palavra dele é quem? Ou é sim ou é não. É desta forma. Não é dessa forma. Você vive assim, você não pode viver assim. Então, vida de santidade. Você lembra o que é que ele fala lá no Velho Testamento? Lembra o que é que ele deixou para Pedro? Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, fala: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar a maneira de viver de seu tempo. Que tempo? O tempo que você viveu antes, o tempo antes de você ser regenerado, né? Porque fala assim: e vos vivificou estando vós, né? Antes você vivia dessa forma, mas hoje, se você serve a Deus com sinceridade, você não pode estar relativizando o pecado, mas você deve ter uma vida ajustada à maneira de viver com o nosso Deus, não do passado. O passado já foi, o passado já, na nossa vida, já foi apagado. Jesus não deu a sua vida, Jesus não derramou o seu sangue para que pudéssemos nós aqui brincar. Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu sangue, foi para nos redimir, para Ele e para Deus. Andar segundo o príncipe da potestade do ar. Quando você está fazendo as coisas que o mundo te oferece, você está seguindo, você está obedecendo o príncipe da potestade do ar, ou seja, o príncipe desse mundo. O que fala Jesus? O mundo jaz no maligno. Ou o mundo está no maligno. E você pode dizer: por que Deus não tira? Ele fez a terra, foi tudo para ser bênção para ele. Mas o pecado entrou, e ele não é um juízo, ele sempre dá oportunidade. Ele sempre dá oportunidade para o pecador. É isso que Ele te deu, está te dando a oportunidade. Mas vai chegar o momento, vai chegar a hora dele tirar a sua igreja, dele tirar o seu povo daqui. E quando Ele tirar seu povo daqui, então você irá ver. Se você ficar, você irá ver como vai ser difícil você realmente falar se você é cristão, se você é crente ou não. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes, né, você andar segundo o curso desse mundo, a potestade do ar, né? Uma alusão, está fazendo alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal.
indica que os agentes malignos têm capacidade de influenciar os homens. Ou não tem? Sim, tem. Porque no homem está a natureza. Que natureza? A natureza carnal. E se o homem se o homem tem a natureza carnal, é evidente que a sua tendência é fazer as coisas que o mundo oferece. E se o mundo jaz no maligno, você não vê nada de bom no mundo. Você só vê prostituição, adultério, você só vê roubo, assassinato, briga. Pode ser, não importa a classe social, não importa a que classe social seja, em todas elas está em conflito, em todas elas o diabo está operando, até lá no Zicão, que é pior ainda. Está vendo as brigas que está no mundo inteiro sobre a questão de domínio de poder? E quem é que tem? E quem que leva o homem a buscar esse domínio de poder? É evidente que é o seu desejo carnal, eu quero ser, eu quero, né? Mas você, amados irmãos, deve ter sempre o desejo. Deve ter sempre o desejo de buscar as coisas celestiais, de buscar o reino de Deus. Esse é que é a nossa obrigação com relação a Deus aqui. Graças a Deus. Só. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar a desobediência e a incredulidade. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Na mesma carta, Efésios 6:12. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles, acima de todos os poderes do mal. Deus exaltou o Senhor. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Vou correr que meu tempo está bem já exaurindo. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja bem, uma coisa que o homem deve controlar, e com todas as evidências, é o seu pensamento. Pensamento que você pensa que não, você já está pensando uma coisa, está pensando em outra. E às vezes, normalmente, o pensamento só leva para alguns desejos que não está de acordo com a palavra de Deus. Refere-se à inclinação para o prazer e o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis 6, versículo 5. E ali você vai ver a história. Deus olhando para a terra e vê a situação da terra e fala: eis que a maldade do homem, o cheiro, já chegou às minhas narinas. Vou descer, Noé, e vou destruir. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Né? Toma cuidado com o teu pensamento. Como resultado, éramos filhos da ira. Isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Era o que nós éramos antes. Paulo sublinha que essa era a condição, no versículo 4:18. Entretanto, aprove a Deus nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Filhos de adoção. Aprove a Deus de nos ter tirado de lá, do calabouço do pecado, e viver vida de santidade. Viva com santidade. Quer subir, tem que ter santidade. A nossa condição diante de Deus era caótica.
Isso aqui é coisa caótica, coisa que está totalmente virada. É como você entrar num chiqueiro de porco, se você já viu, e aí vê tudo fuçado, ele vira o coxo para um lado, vira o coxo para o outro lado, e ali vai tombando tudo, se lameia tudo, né? A situação caótica é a situação que, né, infelizmente, nessa situação. Éramos escravos. Escravo de quê? Escravo do diabo, escravo do pecado. Porque quem faz a vontade do diabo é escravo do diabo. E é escravo do pecado. Isso que a gente tem que saber. Estávamos condenados à perdição e morte eterna. Não tinha saída. Mas o Senhor Deus proveu Jesus para que pudéssemos chegar à presença de Deus. Você se alegra com isso? Você se alegra com isso? De você saber que você foi tirado do mundo, tirado da morte, livrado da morte e ter vida eterna em Cristo Jesus? Você se alegra? Dê um glória a Deus na tua casa. Dê um glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. Vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Aí está a prova do grande amor de Deus. A prova do grande amor, do amor ágape, que é o amor de Deus sobre o homem, né? Ele não olhou. Antes você era inimigo dele. Antes nós éramos inimigo dele. Mas ele não guardou rancor de nós. Ele teve sempre compaixão. Ele teve sempre misericórdia para nos alcançar. O homem é que endurece o coração. O homem é que às vezes não quer atentar para ele. Mas ele está sempre de braço aberto. Vem, meu filho, porque eu estou aqui para te receber. Graças a Deus. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após Paulo constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, né? Vieram mudar, transformar esse quadro caótico. Ele declara, exultante, né, alegre, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, é o versículo 4 do texto lido. Ato de misericórdia implica compaixão, simpatia, ele simpatizou para com os indignos, né? Para com os indignos. E quem são os indignos? Romanos 11, versículo 30 a 32. Todo aquele que... Nós não merecíamos salvação. Nós não merecíamos. Então era indigno. Mas a misericórdia, o amor de Deus nos viera alcançar. A carta aos Efésios ensina que a merecida ira, Deus não, está escrito aí no... confira versículo 1, versículo 7, diz que Deus, sobre a questão da nossa, que nós merecíamos a ira de Deus. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Ele é abundante em misericórdia, graças a Deus. Vivificado por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente, concede ao salvo. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda vivo ou morto, estando nós mortos. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo, né? E vamos ver essa questão da frase. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Nascemos de novo. João 3. A gente observa naquele diálogo que Nicodemos foi até Jesus, querendo saber sobre a salvação. E Jesus fala: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus.
Mas antes, Jesus falou para Nicodemo: aquele que não nascer de novo. Nicodemo pergunta: mas como, Senhor? Poderei eu retornar ao ventre materno? Não, não é isso, Nicodemo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O Espírito é quem faz a obra na vida do homem. A água é através da água, que é a palavra de Deus, que lava, que mostra o caminho. E o Espírito trabalha no coração do homem e o homem chega a Deus. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça. Favor e merecido. Versículo 8 e 9 do texto lido, né? Do texto que nós lemos. E é exaltado por sua graça. E que nós estamos já fechando o estudo. Exaltado por sua graça, o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você já pensou esse privilégio, amado irmão? Você já pensou esse grande privilégio? Para pensar. Para ver para onde você ia e para onde você vai. Pensa nisto. Ele nos ressuscitou juntamente com ele. Com ele quem? Com Cristo. E ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nos fez assentar. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição. Quais são os benefícios que Cristo alcançou como homem? A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. E é o que você vai alcançar. São promessas que o Senhor prometeu para você. Que o Senhor prometeu para a sua igreja. Esses são os benefícios que você irá receber. Ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Versículo 2,7 diz, 2,7. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino, favor que o Senhor fez por nós, não porque eu mereço, não porque você merece, não porque alguém merece, mas pelo o grande favor de Deus, favor divino, o favor de Cristo. Ele deu a vida por você, ele deu a vida pela sua igreja, ele deu a vida pelo mundo. E exaltado por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 6. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede aos homens o mesmo benefício. Daí já foi falado. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça, né? Desse modo, já falamos, a salvação não vem das obras, né? Paulo revela que a salvação não depende de obra humana, porque pela graça sois salvos por meio pela graça sois salvos, versículo 8, parte A. Pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras, né? Não são as obras que salvam. Mas você salvo, você deve praticar as boas obras. Graças a Deus. Salvação inclui libertação da morte. Os irmãos, dê licença. Salvação inclui libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura.
ao mesmo tempo permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios de 2 a 7, do versículo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. Todo aquele que recebe a Cristo como Salvador são beneficiados com essas bênçãos otorgadas por Deus. Obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, não é de mim. Versículo 2:8, parte B. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica que não se trata de recompensa. As coisas velhas passaram e passaram, 2 Coríntios 5, versículo 17, e assim nós concluímos dizendo assim: a salvação é a graça divina, a salvação é a graça divina por meio da fé, as obras não são o meio, mas o resultado de nossa salvação. O resultado. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorifiquem a Deus, nosso Pai. Mateus 5, versículo 16. Se você é salvo, pratique boas obras, porque quando você estiver praticando boas obras, o nome de Deus está sendo glorificado. Glorificado. Graças a Deus. Nesse momento nós estamos encerrando, e a todos nossos que nos deu esse privilégio de estar nos ouvindo. Nós temos aqui lá do Novo Gama o evangelista Terço, nós temos a irmã Umbelina, né, Raquel Umbelina, e aqui nós temos a Antônia e outros irmãos, irmã Socorro aqui, e outros, irmã Cleonice, e que Deus possa abençoar os amados irmãos, e que guarde a palavra do Senhor nos nossos corações. Façamos como o salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração,
para eu não pecar contra ti. É a palavra de Deus que deve ter todo, né, o respaldo na nossa vida. É por ela que nós vivemos, é com ela que a gente vive. Portanto, amados irmãos, guarde a palavra de Deus e meditem nessa carta de Paulo. É uma carta importantíssima, a carta aos Efésios, e Paulo leva para a igreja de Éfeso essas orientações, muito importante para que a igreja pudesse tomar um rumo, mesmo atravessando, mesmo vivendo dentro de uma cultura totalmente perversa, onde havia muitos deuses, mas aqueles que creu no Deus verdadeiro, no Deus que Paulo pregava, no Deus que Barnabé pregava, eles estão firmes. Você está firme, fica com o nosso Deus. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes, que Deus também venha estender as suas mãos sobre todos, né? Hoje à noite nós temos o culto, é transmitido. Vamos ver se há condições da gente melhorar um pouco a nossa live, ver se a gente vai transmitir pelo Facebook e também pelo YouTube, ver se a gente vai usar pelos dois canais, pelo WhatsApp também. Você pode estar assistindo. Você pode dizer assim: eu não tenho Face. Liga o seu WhatsApp aí, que você também estará assistindo pelo WhatsApp também. De qualquer forma, a preocupação nossa com a igreja é que a igreja não fica desgarrada sem, pelo menos, estar dentro do seu lar e cultuando a Deus e servindo a Deus. E talvez não te vai melhorar, vão ter algumas participações de família, mas a gente vai ver, vamos testar os nossos equipamentos hoje, a gente comprar mais alguns equipamentos para ver se a gente melhora mais as nossas lives. Que Deus abençoe a todos e que a mão de Deus seja sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Vamos orar por toda a igreja, vamos orar pelos enfermos, vamos orar por esta nação, vamos orar pelo sistema político que está aí correndo, atropelando um e outro, e vamos orar pelo mundo para que Deus possa eliminar essa praga que está assolando a humanidade. Mas eu ainda vejo outra coisa: o negócio está tão feio, mas tem muitos crentes que não estão nem aí. Irmão, levanta a cabeça, é hora de você despertar. E o pastor Edivai estará orando. Graças a Deus. A paz do Senhor para os irmãos que nos assistem nesta manhã, né? Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por tudo e orando, como o pastor já falou, por a nossa nação, pelo que está passando. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã, Senhor, nós somos gratos a Ti, em nome do Teu Filho amado, Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graça, Pai, por estar de pé na Tua presença, pela Tua igreja, meu Pai, fiel, Senhor, que tem Te servido, ó Pai, com alegria, e que nesta manhã o Senhor possa estar visitando, meu Pai, a cada irmã, a cada irmão, Senhor, a cada família nos seus lares. Ó Pai Santo, que o Senhor esteja entrando, Senhor, com providência, diante, meu Pai, da necessidade, Senhor, do Teu povo, com cura, meu Pai, com libertação, com despertamento, Senhor, para que a Tua igreja venha continuar, Senhor, de pé, orando, Senhor, meu Pai, pelas nossas autoridades, pela situação, meu Pai, que passa a nação, pelo nosso país, Senhor, que o Senhor possa sustentar a Tua igreja, meu Pai, abençoando, meu Pai, em tudo, abençoando, meu Pai, as autoridades constituídas, Senhor, ó meu Pai, que rege, ó Senhor, este país, esta nação, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, continua conosco nesta manhã e para todo sempre. Amém, Senhor, e graças a Deus. E que a
paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o seu povo, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém, graças a Deus.